Religare de hoje, eu continuo a conversa com o teólogo jesuíta Manuel Hurtado, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Hoje conversaremos sobre cristologia e outras tradições religiosas não cristãs. Vamos conhecer o trabalho da disciplina Teologia Cristã das Religiões, tema que o professor também trata em suas pesquisas e obras. Obrigado, Manuel, por você ter continuado aqui conosco no Religare. Você quer sugerir um tema, fazer um comentário, dar alguma sugestão? Você pode fazer isso através das redes sociais. Siga @Flávio Senra pelo Twitter e curta, se você preferir, a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ver as notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/religare, atualizada semanalmente. Muito bem, Padre Manuel, esse livro está saindo nas livrarias, né? Encarnação, Debate Cristológico na Teologia Cristã das Religiões, publicado pela editora Paulinas. Saiu no final de 2012 e vai ser lançado oficialmente aqui em março. Semana de março. Começo de março. O que propriamente você trabalha nesse livro, né? Debate Cristológico na Teologia Cristã das Religiões. Em parte, a gente continua aquela conversa, né, semana passada. Exatamente. O eixo deste livro é, sem dúvida, a teologia cristã das religiões, mas a partir da perspectiva cristológica. É dizer, neste livro eu simplesmente escolho a questão cristológica, né, para tratar esta temática da teologia cristã das religiões. Então, eu aproveito para estudar alguns autores e fazer uma pequena proposta. Sim. O que é que concerne esse debate da teologia cristã das religiões? Talvez seria útil colocar a teologia cristã das religiões em relação a outra disciplina, para compreender melhor a diferença e a particularidade desta disciplina, né? Fala-se hoje do diálogo interreligioso. Daí poderíamos fazer uma teologia do diálogo interreligioso. Eu não faço aquilo porque eu não tenho a competência suficiente de fazer essa teologia do diálogo interreligioso. No entanto, eu faço uma teologia cristã das religiões. Dizer, não estudo tanto como dialogar com as outras religiões, mas minha preocupação é saber como o cristianismo, a fé cristã, pode entender a presença, a pluralidade das outras religiões no mundo. É dizer, o que a fé cristã tem a dizer sobre as outras tradições religiosas da humanidade. E, em geral, qual pode ser, né, a posição da teologia cristã sobre as religiões? Claro. Para isso vamos precisar de lembrar alguns dados históricos. Esta disciplina, teologia cristã das religiões, ou teologia das religiões, de modo geral, é uma disciplina também nova, recente, muito mais recente do que a cristologia, poderíamos dizer. Que por si também é uma disciplina recente. Que também é uma disciplina recente, né? Recente. Antigamente, não havia uma teologia das religiões como compreendemos hoje, e antigamente se falava da teologia dos infiéis, ou da teologia simplesmente das religiões pagãs. A teologia dos infiéis, isto é, a pergunta central era se os infiéis podiam ou não podiam ser salvos no âmbito religioso, né? A busca de uma resposta a essa pergunta dava os elementos para essa teologia dos infiéis, né? Evidentemente, a mudança dessa época à nossa época contemporânea atual é imensa, né? A teologia contemporânea das religiões, a teologia cristã das religiões em concreto, ela busca
não tanto se perguntar pela salvação dos infiéis, dos pagãos, dos homens e mulheres de outras tradições religiosas, porque isso já não é um problema, porque é aceito perfeitamente que todos os homens e mulheres são salvos, né? Podem ser salvos. Essa não é a problemática. A problemática é agora como, a partir da fé cristã, podemos compreender o papel dessas tradições religiosas da humanidade. Como o cristianismo entende a existência do judaísmo, do hinduísmo, do islã, etc., né? A partir da fé cristã. Sim, seria possível pensar uma teologia das religiões? Você já disse que não é bem esse o tema, né? Mas pensando nesse assunto, seria possível pensar uma teologia das religiões que não conferisse a centralidade no evento cristológico? De fato é possível e existem algumas teologias chamadas as teologias do pluralismo religioso ou com aquela ênfase, o pluralismo religioso como uma opção teológica. Dentro dessa teologia do pluralismo religioso extremo, né, uma posição extrema, a centralidade do evento Cristo simplesmente desaparece. Mas o problema é saber se aquelas teologias extremas do pluralismo religioso, que afirmam esse pluralismo religioso num ponto extremo, é saber se elas continuam sendo cristãs. É dizer, pode ser uma teologia do pluralismo religioso, mas provavelmente fica um pouco complicado que ela seja cristã. Aí que está a problemática. Porque quando o centro da teologia não é Jesus Cristo, parece-me que ela poderia deixar de ser cristã, né? No entanto, é possível chegar a afirmar uma teologia plural, uma teologia aberta, onde o evento Jesus Cristo tenha um papel central, onde a salvação de Jesus Cristo seja normativa, né? Dentro dessa problemática, mas, ao mesmo tempo, abrindo as possibilidades para acolher com o maior respeito do mundo todas as tradições religiosas. E não só simplesmente uma tolerância, mas vendo todos os valores positivos, todos os elementos positivos que cada uma das tradições religiosas possui e até os elementos dessas tradições religiosas não cristãs que ajudariam até a fé cristã a se transformar. Essa é uma grande novidade, é dizer, como a fé, como as tradições religiosas, outras, não cristãs, podem nos ajudar a crescer em nossa própria fé cristã. Sim, ou seja, é possível, não, porém não especificamente seria uma teologia cristã. Exatamente. Seria o perigo, né? Seria o perigo de chegar a esse ponto de afirmação de uma teologia pluralista. É possível se ela é entendida como afirmação da pluralidade religiosa, porque isso é óbvio, né? Existe uma pluralidade religiosa no mundo, existem diferentes religiões, tradições religiosas, e não afirmar essa pluralidade seria simplesmente absurdo, né? Então, aproveitando a afirmação dessa pluralidade de tradições religiosas, a fé cristã está obrigada a dar uma resposta. Como entender aquilo? Por outro lado, como você dizia, a teologia cristã pode estar aberta, inclusive para receber contribuições de outras tradições. Eu acredito profundamente que sim. O cristianismo, a fé cristã em concreto, tem dado passos impressionantes para ouvir o que tem a dizer o outro, para mim, para a minha própria tradição. O cristianismo é uma das religiões que mais tem avançado nesse sentido, né? Em concreto, por exemplo, um exemplo, né? Em que
o budismo pode ajudar ao cristianismo. Eu acredito que o budismo poderia, para colocar um exemplo, nos ajudar a entender melhor a noção de mistério dentro do âmbito cristão. O budismo enriquece a compreensão cristã de mistério. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo poderia ajudar a compreender a noção de mistério dentro do âmbito budista. E, nesse momento, acontece aquilo que não faço eu, acontece o diálogo interreligioso a nível teológico. Né? Sim. E, de nenhuma maneira, nós estamos falando de uma redução, né, de uma experiência a outra, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Exatamente. O Religare de hoje conversa com o teólogo jesuíta, professor na FAG, Manuel Hurtado. Estamos falando sobre o diálogo entre cristianismo e outras tradições religiosas não cristãs. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já.